Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero relatar aqui uma experiência espiritual que eu tive. Foi uma profecia com um presbítero. Ele me conhecia desde a infância. Foi quando eu estava construindo aqui, sabe pessoal? Isso foi Eu comecei a construir aqui em 2003 para 2004, já no finalzinho ali, né? Começando em 2004, aqui na Bahia, onde eu moro atualmente. E essa profecia que eu recebi foi ali em 2006, alguma coisa assim. Eu estava orando, né? Na minha casa normal, só que eu não orava corriqueiro, né? Porque era muito cansaço, então eu orava de vez em quando, porque eu já chegava cansada e ia dormir. Só que Deus começou a me chamar de madrugada. Me chamava um dia, 2 dias, 3 dias. Eu falei, Deus está me chamando para orar, né? Eu ouvia chamar meu nome. E é muito engraçado a experiência que a gente tem com o Espírito Santo, porque às vezes ele chama de madrugada, às vezes chama de manhã, às vezes ele chama dentro da tua cabeça, às vezes ele chama na janela, às vezes ele chama dentro de casa. É várias formas dele chamar você. E ele está te chamando para orar, né? Com certeza é para orar, para outra coisa não é. E essa experiência espiritual que eu tive, dessa profecia, desse presbítero que me conhecia desde a infância, quase me mata. Aí como eu vi que Deus estava insistindo para eu orar, aí eu comecei a orar. Quando me chamava, Cristina, eu já levantava, já dobrava o joelho e ia orar. Geralmente é quando eu estava dormindo. Então, geralmente acontecia já pela manhã ou de madrugada. E eu ia orar. Aí eu fiquei orando mais ou menos assim, ele ficou me chamando mais ou menos uns 30 dias. E eu orando. Aí eu desconfiei que era para eu evitar de ir em algum lugar. Eu falei, gente, eu preciso evitar de estar com crente, né? Porque, sei lá, esses crentes, né? Como eu sou crente há muitos anos, eu falei, gente, vamos evitar alguma coisa aí relacionada a crente. Eu falei, alguma coisa vai acontecer comigo, porque eu também comecei a ter sonhos. Olha os sonhos que eu comecei a ter. Eu sonhava que eu estava num lugar reunido com os cristãos, como eu, né? E Deus me tomava. Quando Deus me tomava, eles vinham contra mim. Aí eu falei, gente, deve ser alguma coisa relacionada a grupo de oração, alguma coisa assim. Dito e feito. Passaram esses 30 dias que eu estava orando direto, porque Deus estava me chamando. Hoje eu oro direto normal, né? Porque já, como sou missionária, então já é normal orar. Aí eu estava andando na rua, aí passou umas irmãs e falou, oi, Cristina, a gente tá indo pro monte orar, você não quer ir orar com a gente não no monte? Isso aconteceu aí, como eu sou de São Paulo, isso aconteceu em São Paulo, em Taboão da Serra, que era onde eu morava. E a gente orava nesses montes todos aí de Taboão da Serra. E também São Marcos ali, sabe? Também tinha uns montes ali pro lado do Imbu, sabe? Indo pra Santo Amaro ali por dentro. Ali tinha uns montes também. Eu não sei se ainda existe esses montes até hoje, viu, pessoal? Se o pessoal tá orando nesses montes até hoje. E só sei que eu rejeitei esse primeiro pessoal que me chamou. Que eu lembrei dos sonhos, né? E das visões que Deus estava me dando e Deus me chamando direto para orar, né? Aí passou um, passou 2, no terceiro, pessoal. No terceiro. Era esses irmãos, que me conhecem desde pequena. Aí a filha desse irmão me chamou para ir orar no monte. Vamos, Tina, é rapidinho, tal, né? Nós vamos orar rapidinho. Que tá todo mundo aqui na van, nós vamos lá e oramos um pouquinho e a gente já desce. Aí eu falei, então tá. E fui, gente. Ô, gente do céu. Quando eu cheguei nesse monte, Deus estava na minha vida, porque eu sempre fui de orar no monte. Eu aprendi a orar no monte nos anos de 92. Então eu sei como é que ora no monte. No monte você não vai lá pro monte para você orar para se divertir. Ali não é oração de divertimento, de brincadeirinha. A oração ali é para valer, é luta com o demônio. Crente pentecostal de verdade sabe o que eu estou falando. Você luta com Satanás. E eu, lá nesse mato, fui com tudo para orar. E eu percebi que algumas pessoas ali estavam contra mim. Querendo ou não, eu tenho uma autoridade. Eu tenho uma certa autoridade quando eu chego em alguns lugares.
E essa autoridade, ela não vem de mim. Se você que está aí vendo esse vídeo agora, e você também tem autoridade, você sabe que essa autoridade, ela não vem de você. Ela vem de um histórico teu. Fiel a Deus, orando, buscando, sempre servindo a Cristo desde de pequeno, tal. Então isso vai te trazendo automaticamente essa autoridade espiritual. E eu percebi que aquelas pessoas estavam contra mim. Até aí tá tudo certo. Gente do céu. O pai dessa menina que me conhece desde pequena, esse presbítero, saiu de lá de onde ele estava, colocou a mão na minha cabeça. Esse homem começou a profetizar e eu lembrei das minhas orações, Deus me chamando, que eu sabia que era para algo. Conforme ele ia profetizando, eu ia repreendendo. Ele com a mão na minha cabeça, profetizando, e eu sai. Eu bem baixinho, sabe? Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E também eu tive respeito por ele, por conhecê-lo, né? Desde pequenininha, meu Deus do céu. Então eu tive um certo respeito também. Aí ele começou a profetizar um monte de coisa ruim na minha vida, gente. Um monte de coisa ruim. Eu num sofrimento desgramado que estava para fazer essa casa. Porque na época que eu fiz essa casa, eu sofri muito. E eu já vinha de um sofrimento, que depois vai ser um outro vídeo que eu vou gravar para vocês. De um sofrimento espiritual de 10 anos. De 10 anos. Eu tive muita prova na mente, sabe, pessoal? Muita prova psicológica, provas psíquicas. Que eu vejo hoje, eu quando fico avaliando o passado, eu vejo que muita gente teve, mas ninguém falava com ninguém, sabe? Ninguém compartilhava a coisa ruim na cabeça com ninguém. Eu já falava para algumas pessoas, sabe o que estava acontecendo comigo? E como eu já estava também com um problema de 10 anos espiritual e construindo aqui sozinha, sabe? Um sofrimento terrível, que eu nunca imaginei que um dia eu teria que fazer uma casa sozinha. E veio essa profecia, gente, e aquilo ali, aí eu fui repreendendo. Aí depois que ele terminou a profecia, nós ficamos por ali assim, aqueles irmãos terminou as orações e nós viemos embora. Gente do céu, isso foi de sexta para sábado. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito mal. Dormi um pouco, acordei, acho que era umas 10 horas da manhã, muito mal. E no sábado eu não trabalhava, nem eu fiz um café. E o dia todo eu muito mal. Fui na casa dos amigos meus, contei o que tinha acontecido e ainda estava assim estranha. Como que eu estava? Eu estava me sentindo que eu estava, sabe, indo para dentro de mim. E fui me enrolando por dentro, aquela coisa estranha, querendo tomar minha vida, querendo tomar minha cabeça. Como se fosse me dar um mal-estar, uma coisa estranha, o coração, sabe? Era tanta coisa ruim. Quando foi 7h30 da noite, eu ia jantar. Aí eu morava sozinha, né? Que eu estava com construção aqui. Aí eu larguei a comida para lá, fechei essa casa. Fui numa rua lá perto, lá de onde eu estava nesse quarto morando, né? Porque eu não queria ficar com meus irmãos, né, gente? Meus irmãos tudo casados com suas famílias. Aí eu construindo aqui, eu ia ficar com meus irmãos. Eu não quis isso, né? Aí eu fui na igreja do irmãozinho que ficava lá gritando lá. Esse irmão gritava, gente. E ele era do monte também, mas ele era assim, muito barulhento, sabe? Eu também sou barulhenta, mas ele era ao extremo. Mas na hora da precisão, eu não tava nem aí. Eu tava tão doida que se ele jogasse sal naquele caminho, eu passava em cima daquilo. Se ele falasse, irmãos, esse sal aqui tá ungido, passa por aqui. Eu passava por aquele sal. Aí e ele muito de consagração também, não era assim de adultério, essas coisas, sabe? Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas de adultério, viu, gente? Que se diz pastor e anda do adultério. Eu conheço pastor que é até viciado em droga e tudo, viu? Muito cuidado. Aí eu fui lá na igreja dele, sentei. Aí tinha bastante gente lá, que a igrejinha dele era perto de casa e era sempre cheia. Aí ele falou, irmãos, eu vou colocar um tapete aqui e vou ungir esse tapete e nós vamos orar e os irmãos vão passar aqui por esse tapete e depois você vai testemunhar o que foi que Deus fez. Aí eu pensei comigo, meu pai, mas eu passo por esse tapete. Aí ele orou tudo, fez a igreja ficar em pé, a igreja ficou, os irmãos foram passando e eu passei também. Na hora que eu passei, que eu voltei e sentei, eu senti um alívio dentro de mim. Eu senti que saiu uma coisa de dentro de mim, da minha vida, da minha alma,
Aquilo sumiu de mim. E eu me senti bem. Aí ele foi perguntando para os irmãos o que os irmãos tinham acontecido. E os irmãos iam erguendo a mão, levantando e falando, sabe o que tinha acontecido. Aí eu levantei também. Aí eu falei, irmão, na hora que eu passei aí, que o irmão estava falando, na hora que eu passei, eu senti um alívio dentro de mim. Perdão, pessoal, que eu toquei aqui no microfone, deve ter feito barulho aí. Eu senti um alívio aqui dentro de mim. E eu estou me sentindo muito bem. Deus tomou ele na hora. Na hora. E Deus sempre usou assim ele para falar comigo, sabe? Ele falou assim, aqueles lá, apontando para o povo que eu tinha ido no mato orar, gente. Olha como Deus foi fiel na minha vida. Ele disse assim, aqueles lá não conhecem nada de mim. Ó, até me arrepiou, pessoal, toda arrepiada. Não conhecem nada de mim. Ele falou, eu sou na tua vida. Tu não estás bem. Olha o que Deus usou ele para falar. Tu não estás bem fisicamente nem espiritual. E é verdade, porque eu estava passando por muita coisa. Eu estava passando por uma turbulência espiritual terrível. Como sempre, minhas lutas espirituais são terríveis. E não tem nada a ver com carne, viu, pessoal? É com o diabo. Aí ele falou assim, mas eu sou na tua vida. E aqueles lá... eu vou ter com eles depois. Falou assim, eu vou ter com eles depois. Aí normal, aí eu chorei. Deus me tomou num choro muito forte. Isso foi no sábado. Quando foi domingo, passou domingo, segunda, terça e quarta. Na quarta-feira eu fui descer lá embaixo no bairro e eu vi a mulher dele. Essa mulher dele, há muito tempo ela era usada por Deus. Eu conhecia essa mulher desse pastor, sabe? Deus usando em profecia, visão, revelação. Deus usava ela muito no poder. E de repente aconteceu algo com ela, ela parou. Começou a ter problema no coração e ela parou. Na quarta-feira eu me encontrei com ela. À noite ela tinha ido levar o filho para fazer um curso de computação, parece. E ela me viu. Aí ela, irmã Cristina, vem aqui. Aí eu sentei com ela na calçada e o filho dela lá dentro, né? Fazendo curso, ela falou assim, Deus usou o meu marido para falar com você e eu vi que foi muito forte, você chorou assim, eu vi que você estava assim se lamentando, Deus te tomou naquele choro. Aí eu falei, irmã, é verdade, ainda bem que você percebeu, né, que é difícil hoje as pessoas sensíveis, né, para perceber a espiritualidade do outro, né. Ela, o que foi que aconteceu? Aí eu contei. Quando eu contei, ela falou para mim, você não tá vendo eu aqui? Eu nunca mais fui usada como eu era, eu tô com problema no coração. Aí eu falei para ela, e por quê? Ela falou, porque aconteceu comigo parecido com você. Ela disse que, como ela era de um círculo de oração, esse círculo de oração, pessoal, que ela ia, eu já fui uma vez. Ali, porque é na década de 90 e ali do comecinho dos anos 2000, pessoal, para vocês que não sabem, Deus usava muito o povo. Era uma era de muita unção e poder nos lugares. Aí e esse círculo de oração lotava de gente, ia gente de tudo que é lugar, vocês não têm noção. Era no São Marcos. Aí ela falou assim, vieram umas mulheres, umas crentes, não sei da onde. Cuidado com crente, viu, pessoal? Cuidado com crente. Vieram umas crentes, não sei da onde. Colocaram ela lá nesse círculo de oração, lá na igreja mesmo, no meio. E fizeram uma roda e começaram a orar. E eles oraram por ela, e oraram, acho que uns 10 minutos orando por ela. Quando ela levantou dessa oração, levantou passando mal, chegou em casa passando mal, o marido colocou no carro e começou a dar falta de ar e querendo desmaiar, levou para o hospital. Aí os médicos já fizeram lá uns tratamentos nela, os médicos disseram que ia, mais um pouquinho, ia dar um ataque cardíaco. Fizeram não sei o que nela e deram remédio para ela. E ela disse que depois dessas profecias do ocorrido, nunca mais ela foi a mesma, e já tinha uns 10 anos, viu? Aí eu contei para ela o que tinha acontecido, né? Aí nós começamos a conversar, eu falei, irmã, graças a Deus que Deus me deu o livramento. Por isso que há 30 dias atrás eu já estava orando todo dia. E por que Deus estava me chamando? Porque Deus sabia que a luta ia ser travada com o diabo, com a profecia ruim. Por isso que eu hoje, e também, mesmo se eu não fosse missionária, e depois eu falo para vocês como que eu me tornei missionária, tá?
Porque como eu sou crente há 50 anos, eu nunca quis rótulo de nada. Mas foi meio que uma obrigação, sabe? Eu ter o rótulo. Depois eu te conto. Conto pra vocês. Aí ela falou que ela pegou e nunca mais foi a mesma. E eu também, né? Hoje não deixo mais pessoas colocar a mão na minha cabeça por causa disso. Ainda mais agora com o missionário, é que eu não quero mesmo. Porque o missionário, o confronto do missionário é com o demônio o tempo todo também, porque ele está lidando com almas, e o diabo não gosta nem que lida com almas. E fica aí essa experiência para você. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão na tua cabeça, viu? Não deixa. Não deixa fazer roda, colocar você no meio. Você pode, você fala, irmã Cristina, mas tem pessoas que oram por mim e eu confio. Tudo bem, eu também. Aliás, tem até pessoas que falam, fulano, ora por mim. Eu também peço oração. Fulano, você ora por mim? Mas eu tô falando para você, no geral, ficar esperto. Sabe? Fica esperto. Então, que Deus te abençoe aí e que essa experiência sirva de conhecimento para você, para a tua vida, de alerta, né? Que sirva de alerta para você, que para mim foi, assim, estupenda. E eu tenho muita coisa para falar. Aos pouquinhos eu vou soltando aqui no canal. Se inscreve aí, viu? Abençoa a minha vida com a sua inscrição. Compartilha também se você quiser. Que Deus te abençoe.